Bem, então passamos pelo histograma no vídeo anterior. Mais um exemplozinho aqui, ó, de histograma. Cheguei, na hora da prova, o cara faz a pergunta mais besta que ele pode realizar em cima de um histograma. O cara chega para você e diz assim: quantas pessoas foram entrevistadas? O número de elementos dessa distribuição? Aí você olha para o gráfico e tem que conseguir transformar o histograma, eu vejo que é um histograma, em uma distribuição de frequência. São 7 classes, porque são 7 barrinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Começa de 2 até 4. De 2 até 4. 4 a 6. 6 a 8, 8 a 10 até 16. 6 a 8, 8 a 10, 10 a 12, 12 a 14, 14 a 16. E ao lado a frequência, que vem da altura. 2, 6, 10. 2, 6, 10. 12, 8. 12, 8. E 6 e 4. Pronto, 6 e 4. Aí ele quer saber o total. Hora de somar. Soma a frequência simples. 2 com 6, 8. 18, 30, 38, 44, 48. Então, 48. Total 48. Muito bom. Show de bola. Agora vamos conhecer diagrama de ramos e folhas. Passamos pelo histograma. Antes de chegar na média, deixa eu pegar aqui o slide em branco. Opa, desculpa. Deixa eu voltar. Aqui, beleza. Muito bom. Ramos e folhas. A apresentação vai ser colocada assim: 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 1, 0, 0, 3, 4, 9, 3, 5, 7. Beleza. Vamos imaginar você, mais uma vez, pensa logo assim. Estou aqui lendo a questão. Beleza. Questão de número 3. Analisando os dados através do ramos e folhas abaixo, represente o valor modal, o valor mediano e a média aritmética. Não expliquei nenhum. Mas é o seguinte, o valor modal, o elemento modal, vou já falar. Mas eu vou adiantar aqui um pouquinho. A moda é o elemento que aparece mais vezes. Só isso. Procura o elemento que aparece mais vezes. Olha para o gráfico, ramos e folhas, e me diz o elemento que aparece mais vezes. Aí. Quem? Quem respondeu? 30. Respondeu corretamente. Já tem dizendo assim, como é, professor? 30? Tem 30 aí? Tem. O 30 aparece 2 vezes. Pessoal, deixa eu explicar logo. O que ele chama de ramos e folhas é o seguinte: o que está de preto, ramos, e as folhas, que está de azul. Ramos, nesse caso, está representando as dezenas e as folhas as unidades. Então, na hora da prova, claro, você não vai receber a informação usando 2 cores. O que vai acontecer? Vai ficar uma em negrito, grave em negrito, e coloca a outra estrutura mais clara. Então, fica assim, ó.
1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 0, 3, 0, 3, 3, 3, 4, 49, 53, 55, 57. Ou seja, ramos e folhas acaba se transformando em um rol. Em um rol. O meu rol com os seguintes elementos: 12, 13, 21, 30, 30, 33, 34, 49, 53, 55 e 57. Pronto. Tá aqui. Então, se você quiser descobrir quantos elementos você tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E assim você responde. O elemento modal, que apareceu mais vezes, observe o 30, ó, que aparece 2 vezes. Ninguém mais aparece 2 vezes. Então, 30 é o valor modal. Então, nesse caso, você já começa a ter contato com algumas medidas de posição. No caso, a moda, o número 30. Ainda vou explicar, né? Ainda vai ter o momento da moda. E aproveitando o embalo, se precisar da mediana, como é que eu calculo a mediana? Como são 13 elementos, aliás 11, né? 3, 6, 9, 11. Como é um número ímpar, já vou mostrar isso aqui. Eu, porque sou apressado, o elemento do meio é o sexto elemento, o valor mediano, elemento do meio. Então tá aqui, ó. O sexto elemento, o número 30. Então, 30, observe que eu tenho 5 elementos antes e 5 depois. O número 33 é o valor mediano. 30 moda, 33 é o valor mediano. Certo? Quando você olha ramos e folhas, você diz assim, professor, eu já vi muita invenção, mas essa, pra que isso? Não vamos entrar no mérito da importância ou não de ramos e folhas. O que você precisa conhecer é essa apresentação. Já sabe, se for histograma, se transforma em distribuição de frequência. Ponto. Se for ramos e folhas, se transforma em um rol. E você resolve normalmente. Então, pegou o histograma, distribuição de frequência, resolve. Ramos e folhas, transforma em rol, resolve. Pronto. E a moda, como a moda é o elemento que aparece mais vezes, o 30 que aparece 2 vezes ficou como valor modal. E não esqueça, a leitura é feita, esse primeiro número que vai estar em negrito ou separado, vai representar as dezenas ou centenas, se for o caso, e o que está de azul vai representar as unidades. E você vai casando, formando os números que estão aqui embaixo. Pronto. Vamos agora trabalhar realmente com a média aritmética, a primeira medida de posição. Depois é que vem a mediana, depois a moda, certo? Beleza. Vamos então à média aritmética. Para calcular a média aritmética, você vai somar todos os elementos e dividir pela quantidade. Como é que eu vou fazer? Vou fazer a resolução em cima de cada exemplo que eu já montei lá atrás. Vou mostrar para você agora. Vou resgatar lá. Cadê? Isso é muito bom. Você chega aqui e pega do jeito que você precisa. Tá aqui. Copiar. E vou colar aqui. Colar. Só preciso saber onde foi que eu colei. Se é que eu colei, né? Na realidade, não sei nem onde foi que eu coloquei. Ah, tá aqui, foi lá pro final. Então deixa eu só recortar aqui. Colocar lá em cima.
botar aqui e colar. Perfeito, agora deu certo. Aqui mesmo. Às vezes eu apanho da luz, mas dá certo. Tendo um pouquinho de jogo de cintura, eu vou me virando. Vamos. Beleza. Então, falando novamente da média aritmética. Você pode dizer assim, não sou muito bom em estatística, muito bom em matemática. Mas média aritmética todo mundo sabe calcular. Soma todos os elementos e divide pela quantidade. Zé Fini. Então, olha só. A média aritmética é, na realidade, o somatório de xi dividido por n. Quando eu digo somatório de xi dividido por n, você está somando todos os elementos e dividindo pela quantidade. Então, se você tiver 10 alunos, quer calcular a média aritmética das idades? Então, pega a idade dos 10, soma e divide por 10. Certo? Somatório de xi, que é a variável, dividido pelo número de termos. Nada melhor do que trabalhar com exemplos. Vem cá. Ó. Vamos imaginar o seguinte. Eu cheguei e precisei calcular a média para o rol. Pronto. Esse conjunto, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, eu preciso da média aritmética. Então, a média aritmética de x. Soma tudo e divide pela quantidade. Soma tudo e divide pela quantidade. Vamos. Para não escrever todos, eu vou só botar logo a fórmula. Eu gosto de colocar a fórmula porque sempre que eu tenho na estatística, principalmente, alguma fórmula que eu preciso para resolver a questão, eu começo escrevendo a fórmula, porque assim eu consigo visualizar todos os elementos que eu tenho e todos os elementos que estão faltando. Então, vamos lá. Mais 1 vai somando, 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 até chegar no 5. Pronto. Dividido por 10, porque são 10 elementos. Então, você soma 1 mais 1 mais 2 mais 2 mais 2 até o 5, são 10 elementos. Esse somatório, já vou colocar aqui direto e você vai me ajudar, fica 1 mais 1, 2, mais 2, 4, 6, 8, 11, 14, 18, 28. Então, 28 dividido por 10, que me dá o direito de concluir que a média é igual a 2,8. Pronto. A média 2,8. E agora, vamos calcular a média para dados tabulados. Dados tabulados. Viu como foi fácil calcular a média para o rol? Soma tudo e divide pela quantidade. Quando você chega em dados tabulados, vou aproveitar o mesmo exemplo que eu fiz aqui ao lado, certo? Só que eu vou mudar aqui um pouquinho. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui eu não preciso mais. Deixa eu apagar essa galera aqui. Pronto. Beleza. Vou tirar essa partezinha aqui. Tiro isso aqui. Deixo 10. Vou usar as colunas para outras coisas. Vou pegar aqui e vou colocar assim. 10, 8, 5, 3 e 2. Apaga agora tudo.
E aqui, FAD. Frequência absoluta acumulada decrescente. Decrescente. Pronto. Tá aqui. Agora sim, vamos calcular a média aritmética considerando dados tabulados. Se tem fórmula, eu escrevo a fórmula. A fórmula da média para dados tabulados também é conhecida como a média aritmética considerando valores ponderados ou média aritmética ponderada, tá? Não se preocupe, deixa eu explicar melhor. A fórmula que nós usamos para o cálculo da média para dados tabulados, ela é bem parecida com a média que nós usamos para o rol. Somatório de xi dividido por n. Perfeito. Só que agora, eu tenho aqui, ó, o FI. Aqui, ó. Eu tenho o FI. Vamos repetir? A média para dados tabulados é exatamente a média do rol, Ctrl+C, Ctrl+V, acrescentando esse FI junto ao somatório. Ó. E por que esse FI é tão importante? O FI representa a frequência. Quando eu tenho dados tabulados, entenda que a primeira coluna me dá só o elemento. Então, a calcular a média, eu não posso somar só 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e pronto. Não. Porque eu não sei quantas vezes cada um está aparecendo. Então, eu preciso multiplicar o elemento pelo número de vezes que ele aparece, no caso, a frequência. Então, é o somatório de FI, que é a frequência, vezes XI. Ou seja, eu pego cada elemento, multiplico pela sua frequência e somo. Ah, Thiago, então tu está fazendo praticamente a mesma coisa que tu fez pro rol? Ah, exatamente, a mesma coisa. Vamos lá. Treinar um pouquinho. Vamos. Botou a fórmula, somatório de FI vezes XI sobre N. XI eu tenho? Tenho. 1, 2, 3, 4, 5. FI, que é a frequência simples, eu tenho? Não tenho. Observe que eu tentei sacanear com você. No bom sentido, é claro. Sacanear em que sentido, Thiago? Você precisa, para calcular a média, da frequência simples. O número de vezes que cada elemento aparece. Só que no enunciado, só que na tabela que eu forneci, eu apresentei a frequência acumulada decrescente. Você não usa a frequência acumulada decrescente para calcular a média, você usa a frequência absoluta simples. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Antes de começar, vou ter que transformar a decrescente na simples. Sei transformar? Sei. Gastei um vídeo com você só mostrando como é que transforma. Vamos para a frequência simples? Vamos lá. Frequência simples. Se você tem a frequência absoluta acumulada decrescente para simples, você iguala a última classe. 2, 2. Aqui, ó. E vai subtraindo. 3 menos 2. 1. 5 menos 3. 2. 8 menos 5. 3. 10 menos 8. 2. Pronto. E para ter certeza, é bom somar, tá? Para ver se realmente bate os 10. 5, 7, 8, 10. Bate. Perfeito. Agora, o próximo passo, pegar a frequência e multiplicar. Não decora, entenda, é melhor. Pegar a frequência vezes o XI. Então, tá aqui, ó. XI e aqui a frequência. Agora, você vai ter que multiplicar. Bora. XI pelo FI. Multiplicando. Deixa eu dar um jeitinho aqui. Para ficar melhor o resultado. Só pegando isso aqui. Pronto. Agora, eu preciso multiplicar FI vezes XI. Então, multiplicando FI vezes XI. Pronto. FI vezes XI. Vamos encontrar, multiplica essas duas colunas que eu marquei. 1 vezes 2,
2. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 2, 10. Mas afinal, o que significa os números que eu estou colocando de vermelho? Pronto. Eu não vou ter que somar? Observe aqui em cima. O número 1 aparece 2 vezes. Então, 1 mais 1, já estou colocando o resultado que é 2. O número 2 aparece 3 vezes. Então, 2 mais 2 mais 2 dá 6, que é 2 vezes 3. O 3 aparece 2 vezes. Então, dá 6. O 4 uma vez fica 4. O 5 2 vezes. Então, 10. Já conseguimos o XI. Já conseguimos o FI. Já conseguimos o produto. Falta apenas o somatório. Então, somando, 2 mais 4, 6, 2 mais 6, desculpa, 8, com mais 6, 14, com mais 4, 18, com mais 10, 28. A minha média, 28 dividido por 10, são 10 elementos. A média, então, igual a 2,8. Pronto. A média 2,8. O mesmo resultado do exemplo anterior? Claro. O rol e dados tabulados do mesmo conjunto tem que dar a mesma média. Bom, fiz a tabelinha, chegamos agora a esse resultado. Muito massa. Muito, muito, muito bom. Deixa eu só... Pronto. Aloprar isso aqui, para tirar logo essa tabela e não ficar tão... Não precisa nesse exemplo que eu fiz agora, né? Ok. Show de bola. Ficou agora bem organizado. E tá faltando calcular a média para a distribuição de frequência, que aí requer um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de cuidado. Mas antes de chegar na média aritmética para a distribuição de frequência, já passamos para a média do rol, soma tudo e divide pela quantidade. Já passamos para dados tabulados. Agora vamos para a distribuição de frequência. Eu preciso montar aqui com vocês um pequeno bate-papo. Preciso de um slide em branco. Vou pegar esse aqui. Copiar e colar. Eu vou levar lá para cima. Tá aqui. Beleza. Pronto. Eu tinha colocado aqui a apresentação dos dados, mas agora nós estamos trabalhando. Eu só estou usando os mesmos números, mas estamos calculando e trabalhando com a média aritmética. Pronto. Média aritmética. Começamos com a média aritmética para o rol, depois dados tabulados e vamos para a distribuição de frequência. Mas antes de chegar na distribuição de frequência, eu vou passar para vocês um truquezinho que nós chamamos de transição, certo? Como é que é essa história de transição, Thiago? Você vai entender agora. Tá aqui. Bate-papo. Bate-papo. Resumozinho bem legal. Quando chegamos na média aritmética, você deve ter observado que eu passo sempre por 3 momentos. Isso não só na média, mas tanto na média como na mediana, na moda, desvio padrão, desvio absoluto médio. Eu passo 3 momentos. Quais são os 3 momentos? O rol, dados tabulados e pela distribuição de frequência. Distribuição de frequências.
que acontece? Em cada caso tem uma fórmula diferente para a média, para o cálculo da moda, da mediana, do desvio absoluto médio, do desvio padrão, da variância. Então, como eu não sei, na hora da prova, se os dados serão apresentados como rol, como dados tabulados ou como distribuição em frequência, eu tenho que trabalhar sempre com todas as possibilidades, para não correr risco. O que acontece? Quando eu vou montar o meu raciocínio, se eu ficar nessa história de ter que analisar tudo direitinho, eu vou perder muito tempo porque eu vou ter várias formas para decorar. Então existe um truquezinho que os estatísticos, os professores montaram, que é a transição. Mas como funciona a transição? É um truquezinho, um artifício onde você memoriza apenas a fórmula do rol e com ela você consegue montar as demais. Veja, no caso da média aritmética, a média aritmética é o somatório de todos os elementos dividido pela quantidade? Foi feito. Agora, para dados tabulados, como é que funciona? Vou repetir a mesma fórmula que eu tenho para o rol. Repete. Somatório de xi dividido por n. Falta apenas o fi, que você coloca junto ao somatório. Pronto. Fica a mesma fórmula, só que com o fi. Afinal, quando eu tenho dados tabulados, eu ganho o fi. Então, eu tenho que usar. E para fazer a média da distribuição de frequência, você vai copiar a mesma fórmula que você já copiou para dados tabulados. Somatório de fi vezes xi dividido por n. Agora, calma. Quando você monta a média dessa forma, o que acontece? O teu xi não existe. Afinal, estamos trabalhando com uma distribuição de frequência. Você não conhece o valor de nenhum elemento. Você tem classes. Então, como eu não tenho o valor de nenhum elemento, como é que eu faço para calcular a média aritmética? Uso o líder, o representante de cada classe. Que é quem? Isso, o ponto médio. Então, vamos lá. Um resumo da transição. Memoriza-se a fórmula do rol, certo? A fórmula para o rol. Acrescenta o fi junto ao somatório, transforma em dados tabulados e substitui o fi, aliás, o xi, pelo ponto médio e transforma em distribuição de frequência. Pronto. Tá aí, pessoal. Tá aí a transição. Ó. Memoriza a fórmula do rol, repete a do rol acrescentando o fi junto ao somatório e substitui o xi pelo ponto médio, chega na distribuição de frequência. Pronto. Rapidinho você faz a transição. Beleza, pessoal? Então, deixa aí, você já sabe as fórmulas. Quando chegar em desvio absoluto médio, desvio padrão, variância, você não vai precisar decorar todas as fórmulas. Você sabendo uma e usando a transição, você constrói rol, dados tabulares, distribuição de frequência. Sempre nesse esqueminha, usando a transição que eu terminei de passar para vocês. Beleza? Rol, bota o fi dados tabulados, tira o xi, põe o ponto médio, distribuição de frequência. Ok? Forte abraço, tudo de bom. No próximo vídeo, eu faço a média da distribuição de frequência com vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.